Eu era apenas um jovem morador de Lençóis Paulista, cidade que hoje é conhecida como a Cidade do Livro, no interior de São Paulo. Naquela época, eu não tinha um grande apreço pela leitura. Os livros eram mais uma ferramenta necessária para os trabalhos da escola do que uma fonte de prazer. Mas a biblioteca local era o único lugar onde poderíamos encontrar o material necessário para estudar. Então, visitas frequentes se tornaram parte da minha rotina, mesmo contra minha vontade. Numa dessas tardes monótonas, enquanto eu procurava livros sobre história brasileira para um trabalho de escola, fui abordado por uma senhora de aparência distinta. Ela tinha cabelos prateados, usava óculos com uma corrente de pérolas e vestia-se de uma maneira que parecia fora do nosso tempo, com um toque de elegância antiga. Seu nome era Helena, e ela parecia saber exatamente onde encontrar cada livro naquela vasta coleção. Você parece perdido. Posso ajudar a encontrar algo? Sua voz era suave, com um tom de curiosidade genuína. Eu, um pouco surpreso por ser abordado tão diretamente, aceitei a ajuda. Helena me guiou através dos corredores apinhados de livros até a seção correta, movendo-se com uma familiaridade que só poderia vir de anos de experiência. Naquele dia, eu não apenas encontrei o livro que precisava, como também ganhei uma nova conhecida na biblioteca. O que eu não sabia na época era o quão incomum era essa amizade que começava a se formar. Cada vez que eu voltava à biblioteca, encontrava a senhora Helena lá, sempre com um livro aberto à sua frente. Eu nunca perguntei o que ela estava lendo. Parecia algo pessoal, um mundo seu ao qual eu não queria invadir. No entanto, era impossível não notar sua presença constante e a aura de tranquilidade que ela trazia para aquele espaço cheio de histórias e silêncio. Independentemente do que eu estivesse procurando, Helena parecia ter um sexto sentido para perceber quando eu precisava de ajuda. Ela se aproximava com um sorriso gentil, perguntando de maneira suave se eu estava encontrando o que precisava. Era impressionante como, mesmo sem trabalhar lá, ela parecia conhecer cada prateleira e cada título que a biblioteca abrigava. Nossas interações eram breves, mas significativas. Enquanto caminhávamos pelos corredores em busca do livro que eu precisava, trocávamos comentários sobre diversos assuntos, desde impressões sobre autores até observações sobre o clima ou eventos locais. Esses breves bate-papos eram sempre enriquecedores, e eu começava a valorizar esses pequenos momentos de conexão humana em meio à busca solitária por conhecimento. A presença dela começou a ser algo que eu esperava encontrar, um ponto brilhante e acolhedor em minhas visitas rotineiras. Após concluir uma pesquisa exaustiva para um trabalho escolar, senti-me intrigado pela constante presença de Helena na biblioteca e sua aparência sempre imersa em leitura. Naquele dia, movido por uma curiosidade repentina, decidi interromper a rotina e me aproximar dela. Helena estava sentada à sua mesa habitual, folheando um livro. Com uma hesitação inicial, perguntei: "O que você está lendo, se não se importa que eu pergunte?" Ela olhou para cima, um leve sorriso iluminando seu rosto, como se estivesse esperando por essa pergunta. "Ah, é um livro sobre magia negra", ela respondeu, sua voz tranquila e sem qualquer sinal de estranheza pelo tema. Eu franzi a testa, um pouco confuso. "Magia negra? O que é exatamente isso?" Helena fechou o livro suavemente, claramente pronta para explicar. "Magia negra é frequentemente mal interpretada", começou ela. "Mas é basicamente o estudo e prática de rituais que buscam influenciar eventos ou controlar o ambiente de formas que são consideradas fora dos métodos convencionais ou naturais." Ela pausou, como se medisse suas próximas palavras. "Envolve a invocação de entidades e o uso de símbolos que têm raízes profundas em culturas antigas. Não é algo que se deve explorar sem cautela." A forma como Helena descreveu a magia negra despertou algo dentro de mim, uma faísca de interesse pelo proibido e pelo perigoso. No dia seguinte, voltei à biblioteca novamente.
mesmo sem ter nenhum trabalho escolar, pendente ou pesquisa a realizar. A conversa com Helena sobre magia negra tinha despertado em mim uma curiosidade incontrolável. Eu queria entender mais sobre esses saberes que ela havia mencionado. Ao entrar na biblioteca, vi Helena já em sua mesa habitual, cercada por pilhas de livros. Ela levantou os olhos quando me aproximei e sorriu, como se já soubesse o motivo da minha visita. Voltou tão cedo? Deixe-me adivinhar, você quer explorar um pouco da magia negra? Perguntou ela, seu tom amigável e um tanto divertido. Assenti, um pouco envergonhado por minha súbita mudança de interesses. Sim, você me deixou curioso. Pode me recomendar por onde começar? Helena pareceu satisfeita com minha pergunta e levantou-se, e eu a segui. Fomos até uma parte da biblioteca que eu raramente visitava, com prateleiras repletas de livros de capas intrigantes e títulos que falavam de feitiçaria, rituais proibidos e outros temas místicos relacionados à magia negra. Ela selecionou alguns títulos, cada um aparentemente escolhido com cuidado para servir como uma introdução adequada ao assunto. Aqui estão alguns para começar, explicou Helena, entregando-me os livros. Este é sobre os princípios básicos da magia negra, e este outro explora rituais específicos e suas origens históricas. E talvez este sobre proteções e contra feitiços também capture seu interesse. Agradeci, impressionado com a seleção e com o conhecimento de Helena. Ela acenou com a cabeça, encorajando-me. Leia-os sem pressa. E qualquer dúvida ou se quiser discutir o que leu, estarei aqui. Com os livros em mãos, encontrei um canto tranquilo e comecei a ler. As horas passaram sem que eu percebesse, mergulhado em um mundo que era completamente novo para mim, cheio de mistérios e sabedorias antigas relacionadas à magia negra. Decidi levar alguns livros para casa para continuar minhas leituras com mais calma. Cada página parecia abrir novas portas de percepção e entendimento, fazendo-me questionar e refletir sobre conceitos que nunca tinha considerado antes. Era como se um novo universo estivesse se desdobrando diante de mim, um universo repleto de símbolos e significados ocultos, esperando ser descoberto. Quando finalmente terminei de ler os livros, estava ansioso para devolvê-los e ter outra conversa com Helena. Queria compartilhar minhas descobertas e ouvir suas interpretações, que com certeza enriqueceriam ainda mais minha compreensão. Com os livros embaixo do braço, voltei à biblioteca, esperando encontrá-la em sua mesa habitual, cercada por montanhas de literatura esotérica sobre magia negra. No entanto, para minha surpresa, ela não estava lá. Procurei por ela entre as estantes e nos corredores habituais, mas não havia sinal de sua presença. Perguntei a um dos bibliotecários, que simplesmente encolheu os ombros e disse que não a tinha visto naquele dia. Isso era incomum, considerando a regularidade com que Helena frequentava a biblioteca. Senti uma pontada de decepção, pois estava realmente ansioso para conversar com ela. Decidi deixar os livros com o bibliotecário e saí da biblioteca, pensando que talvez no dia seguinte ela estivesse lá. No caminho para casa, refleti sobre as leituras e sobre como aquele conhecimento estava se entrelaçando com minha rotina diária, trazendo novas perspectivas para minha vida cotidiana. A ausência de Helena naquele dia deixou um vazio. Uma noite, eu precisava sair de casa para comprar alguns itens essenciais na loja da esquina. Um afazer rotineiro que normalmente não me causaria qualquer preocupação. Porém, ao sair, deparei-me com uma figura solitária parada diante da minha casa. O coração acelerou quando reconheci quem era, Helena. Mas algo estava diferente. Ela não exibia o habitual sorriso gentil ou a postura relaxada. Ao contrário, havia uma seriedade em seu olhar e uma aura sombria que parecia envolvê-la como um manto. Aproximei-me cautelosamente, movido tanto pela surpresa quanto pela preocupação. Helena, chamei, minha voz incerta. Está tudo bem? Ela me fitou com uma intensidade que nunca tinha visto antes.
Você está pronto para o próximo nível, ela disse, sua voz mais grave do que o normal. Não era uma pergunta, mas uma constatação que enviou um arrepio por todo o meu corpo. Próximo nível, repeti confuso e um pouco alarmado. Sim, ela continuou. Você mostrou um verdadeiro interesse e uma compreensão profunda dos livros que recomendamos. Chegou a hora de você ver e experimentar mais do que as simples palavras podem lhe ensinar. Há um ritual esta noite. Você gostaria de participar? O convite, tão abrupto e misterioso, deixou-me atordoado. Eu deveria ter hesitado, talvez até recusado, considerando o quão estranha a situação parecia. No entanto, algo dentro de mim, talvez a curiosidade que Helena tinha despertado desde nosso primeiro encontro, fez-me acenar com a cabeça em concordância, sem sequer questionar os detalhes. Sim, respondi, minha voz quase um sussurro. Eu quero participar. Helena assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios, como se estivesse satisfeita ou talvez aliviada com minha resposta. Muito bem, disse ela. Prepare-se e me siga. O que você está prestes a testemunhar esta noite é algo que poucos têm a chance de ver. Com aquele enigmático convite, segui Helena na escuridão da noite, cada passo aumentando a ansiedade e a expectativa sobre o que estava por vir. Seguindo Helena, me vi adentrando uma parte isolada da cidade, uma área pouco frequentada. O caminho se tornava cada vez mais escuro e silencioso. À medida que nos aproximávamos do destino, observei velas acesas no chão, formando um caminho que levava até um pequeno bosque na borda da cidade. As velas iluminavam o caminho e criavam uma atmosfera estranha. Conforme avançávamos, comecei a ver outras pessoas perto de uma clareira à frente. Não consegui contar quantas eram, mas havia pelo menos 3 ou 4, todas vestidas com túnicas escuras que as faziam se misturar com a escuridão ao redor. Quanto mais perto chegávamos, mais uma sensação desconfortável crescia dentro de mim. Era uma mistura de medo e ansiedade que não conseguia ignorar, como um alerta interno para parar. Hesitei, parei um momento para olhar o cenário à minha frente. Helena, disse, minha voz trêmula com a decisão que tomava forma. Eu não quero fazer parte disso, quero ir para casa. Helena se virou para mim, seu rosto, que antes era sereno, agora mostrava irritação e desapontamento. Você não pode simplesmente negar isso, ela disse com autoridade. Você já é parte, desde o momento em que concordou em vir. Suas palavras me assustaram ainda mais, mas a sensação de perigo se tornava insuportável. Sem pensar mais, sem dar espaço para mais conversas ou explicações, virei-me e comecei a correr de volta pelo caminho que tínhamos vindo. O medo batia forte e cada sombra parecia me pressionar a correr mais rápido. Não olhei para trás. Toda a minha atenção estava focada em escapar daquela situação e voltar para a segurança de minha casa. Quando cheguei em casa, ofegante e abalado, minha mãe me encarou com uma expressão de preocupação. Onde você estava a essa hora? Ela perguntou, observando meu estado agitado. Estava apenas dando uma volta, respondi, tentando manter a voz calma e esconder o medo que ainda pulsava em mim. Não queria preocupá-la nem dar detalhes sobre o que tinha acontecido, temendo que soasse absurdo ou alarmante demais. Naquela noite, o sono foi quase impossível. Quando finalmente consegui dormir, fui assolado por pesadelos. Sonhava com as velas acesas no caminho escuro, com as figuras em túnicas escuras e principalmente com Helena. Ela aparecia em meus sonhos não como a senhora gentil e erudita que conheci na biblioteca, mas como uma figura sombria, com olhos penetrantes que me condenavam por ter fugido. Nos dias seguintes, os pesadelos continuaram, cada noite trazendo uma versão mais intensa e aterrorizante dos eventos daquela noite. Sonhava com rituais de magia negra, símbolos estranhos sendo traçados no ar e sempre, invariavelmente, Helena estava lá, como uma guardiã de segredos sombrios que eu tinha inadvertidamente descoberto.
Esses sonhos perturbadores começaram a afetar meu dia a dia. Eu me sentia constantemente cansado, nervoso e ansioso, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquela clareira iluminada pelas velas, incapaz de escapar completamente do que eu tinha visto ou do que tinha evitado ver. A lembrança daquela noite e dos olhares reprovadores de Helena em meus sonhos me perseguiam, deixando-me em um estado de alerta constante, mesmo durante o dia. Na semana seguinte, a necessidade de concluir um trabalho de história me obrigou a retornar à biblioteca. Eu hesitei na entrada, respirando fundo antes de entrar, tentando preparar-me para qualquer eventualidade. Ao entrar, meu olhar imediatamente vasculhou o ambiente em busca de Helena. Lá estava ela, sentada à sua mesa habitual, com um livro aberto à sua frente. No entanto, a expressão habitualmente serena e acolhedora tinha dado lugar a um olhar sombrio e carregado de raiva. Seus olhos encontraram os meus e senti meu corpo todo gelar. O ambiente familiar da biblioteca, com seus corredores de livros e o silêncio confortante, de repente parecia opressivo e ameaçador. Apesar do medo que sentia, precisava do livro para meu trabalho, então me forcei a caminhar até a sessão de história. Dessa vez, Helena não se ofereceu para ajudar, o que só aumentou a tensão que eu já sentia. Peguei o livro que precisava e encontrei uma mesa para estudar, tentando concentrar-me na pesquisa em vez da presença perturbadora de Helena. Estava imerso nos textos, tentando ignorar tudo ao meu redor, quando notei pelo canto do olho que Helena se levantava e começava a caminhar em minha direção. Mantive os olhos fixos no livro, fingindo não perceber sua aproximação, embora cada passo dela intensificasse a sensação de pavor que me envolvia. Ela parou bem ao meu lado, e por um momento, o único som era o sutil ruído das páginas, sendo viradas por outros frequentadores da biblioteca. Então, com uma voz carregada de uma ameaça velada, ela sussurrou: "Você vai se arrepender." As palavras, ditas com uma certeza gelada, fizeram meu coração disparar. Sem coragem de olhar para ela, continuei fingindo estar absorvido pela leitura, mas minha mente estava em turbulência, ecoando o aviso sinistro. Helena se afastou sem dizer mais nada, mas o eco de suas palavras ficou pairando no ar, como uma promessa sombria. Paralisado pelo medo e pela incerteza, fiquei sentado, incapaz de me concentrar no estudo. Fiquei mais algum tempo na biblioteca. Estava morrendo de medo de ver Helena novamente, mas tomei coragem e decidi voltar para casa. O caminho da biblioteca até minha casa era relativamente perto. Não dava nem 5 minutos de caminhada, mas naquele dia voltei correndo, e o tempo até chegar em casa pareceu uma eternidade. Minha família sempre foi muito religiosa, o que até então não parecia ter uma influência significativa sobre mim. Contudo, com o desenvolvimento recente dos acontecimentos envolvendo Helena e a magia negra, comecei a refletir se meu interesse inicial por esse assunto obscuro poderia ter sido, de certa forma, uma manifestação de rebeldia adolescente. Eu certamente não esperava que essa curiosidade me levasse a uma situação tão perturbadora e ameaçadora. A angústia e o medo começaram a pesar demais, e eu senti que não podia guardar esse segredo sombrio só para mim. Decidi abrir o jogo e contar tudo para os meus pais, descrevendo desde o meu primeiro encontro com Helena, a noite no bosque, até o incidente recente na biblioteca e os terríveis pesadelos que se seguiram. A reação deles foi de preocupação misturada com reprovação. Eles me repreenderam por me envolver com algo tão perigoso e contrário aos valores que eles acreditavam e defendiam. A partir daquele dia, tornou-se rotina em nossa casa fazer orações juntas todas as noites. Embora eu não fosse particularmente devoto, a gravidade da situação me fez participar sem reclamar. No fundo, confiava que a fé dos meus pais poderia de alguma forma me proteger, ou pelo menos aliviar o peso das ameaças que Helena havia proferido.
Meus pais também insistiram para que eu os acompanhasse à missa sempre que fossem, o que se tornou um hábito constante. Além disso, me faziam ler a Bíblia todas as noites antes de dormir. Cada versículo lido era como um escudo que eles acreditavam que poderia me proteger das forças obscuras que eu inadvertidamente havia despertado. Esse retorno às práticas e crenças religiosas tornou-se um ponto de refúgio e reflexão. Apesar de não estar completamente convencido de que essas ações pudessem alterar o curso dos eventos que havia desencadeado, eu me agarrava à esperança e ao conforto que a fé dos meus pais proporcionava, desejando que, de alguma forma, tudo aquilo pudesse proteger-me do mal que parecia estar se aproximando cada vez mais. Além das medidas espirituais, meus pais também tentaram encontrar informações sobre Helena. Considerando que nossa cidade, apesar de ser no interior, não era uma cidade tão pequena, não era incomum não conhecer todos os moradores, mas ainda assim, eles foram várias vezes à biblioteca na esperança de encontrá-la. No entanto, por mais que procurassem e perguntassem aos funcionários e frequentadores, ninguém parecia conhecê-la ou mesmo lembrar de tê-la visto. Essa falta de informações só adicionava mais mistério à nossa preocupação. A invisibilidade de Helena diante dos outros e sua presença marcante apenas para mim tornavam tudo ainda mais assustador. As visitas dos meus pais à biblioteca acabaram sem nenhum avistamento de Helena, o que levantou mais questões sobre quem ela realmente era e o que queria de mim. Com a chegada de julho, as férias escolares começaram. E com elas, uma pausa nas minhas visitas obrigatórias à biblioteca. Essa distância involuntária do lugar que tanto me causara angústia nos últimos tempos trouxe um alívio momentâneo, embora os pesadelos com Helena e a magia negra continuassem a perturbar minhas noites. Nos sonhos, Helena inicialmente se mostrava serena, quase como a mentora preocupada que conheci, tentando me convencer a retomar meu envolvimento com os conhecimentos obscuros. No entanto, cada vez que eu recusava, sua figura se transformava, tornando-se furiosa e ameaçadora. Durante o dia, mesmo sem ninguém por perto, começava a ouvir sussurros que me ameaçavam, como ecos distantes de uma raiva contida. Eram momentos de puro terror, onde a solidão do meu quarto se enchia com as vozes de uma ira incontrolável. No entanto, ao lado dos meus pais, continuei as práticas religiosas e a leitura da Bíblia. Esses momentos de fé se tornaram meu escudo, fortalecendo-me interiormente contra as sombras que tentavam me envolver. Com o tempo e a persistência em nossas orações e encontros religiosos, comecei a sentir uma crescente segurança e proteção. As vozes ameaçadoras foram se tornando menos frequentes e os pesadelos, uma vez terríveis e vívidos, passaram a perder sua força. A imagem de Helena, mesmo nos sonhos, já não conseguia mais me dominar com o mesmo terror de antes. Quando as férias terminaram e eu retornei à escola, também voltei a frequentar a biblioteca. Dessa vez, no entanto, o medo que antes me acompanhava havia sumido. Estava seguro com a palavra de Deus no meu coração. A ausência de Helena era notável. Ela não apareceu mais, nem mesmo como uma figura ao longe. Com o tempo, a biblioteca voltou a ser apenas um lugar de estudo e descoberta, livre das sombras que uma vez pensei que me perseguiriam para sempre. Helena, ou seja, lá o que ou quem ela fosse, já não tinha mais poder sobre mim. Graças à fé e ao apoio da minha família, sentia-me finalmente livre para seguir em frente, sem o peso dos medos e ameaças que uma vez pensei serem inescapáveis. Agora, aos 42 anos, olho para trás e vejo como aquela experiência na minha adolescência moldou profundamente quem eu sou hoje. Tornei-me um homem profundamente religioso, algo que, na minha juventude, eu nunca teria imaginado possível. Agradeço todos os dias por ter tido a sabedoria de ouvir meus pais naquele momento crítico da minha vida. Naquela época, envolver-me com magia negra pareceu uma aventura intrigante, uma rebelião contra o convencional que eu pensava ser inofensiva.
No entanto, rapidamente percebi que essas práticas carregavam riscos e realidades muito além da mera curiosidade intelectual. Elas abriam portas que, uma vez cruzadas, podiam levar a consequências sérias e perigosas, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Os ensinamentos e a proteção que encontrei na fé foram fundamentais para superar aquela fase de medo e confusão. Aprendi que magia negra e práticas similares existem, sim, e são tão reais quanto qualquer outra coisa no nosso mundo. Mas também aprendi que não são caminhos com os quais se deve brincar ou explorar sem considerar as graves consequências que podem acompanhar. Hoje, meu conselho para qualquer pessoa, especialmente jovens que, como eu naquela época, podem estar buscando respostas ou sensações em lugares perigosos, é procurar a Deus. Nas práticas e crenças religiosas, encontrei não apenas respostas, mas uma paz e proteção duradouras que a curiosidade obscura jamais poderia oferecer. A vida me ensinou que, nos momentos de dúvida e medo, voltar-se para Deus e seguir seus caminhos oferece uma luz que nenhuma sombra pode extinguir. Eu cresci em Santana do Livramento, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, conhecida por suas vinícolas e pela fronteira com o Uruguai. Mas entre os locais, o que realmente nos cativava eram as histórias sobre a velha capela no fim da rua do orfanato. Uma construção que, após um incêndio trágico, se tornou assunto de inúmeros rumores. Cada pessoa tinha uma versão diferente do acontecido. Uns falavam de um ritual que deu errado, outros de um amor proibido que terminou em desastre. A verdade nunca foi confirmada, e isso dava ainda mais misticismo ao lugar. Na adolescência, desenvolvi o hábito de caminhar à noite. Era um jeito de escapar da rotina monótona e das expectativas familiares. Essas caminhadas noturnas sempre me levavam até a capela. Não importava qual rota eu escolhesse inicialmente, meus passos, como se guiados por uma força misteriosa, terminavam em seu portão enferrujado. Eu sabia de cor cada detalhe do prédio, que mesmo em ruínas, mantinha uma beleza sombria. As paredes de pedra escura eram parcialmente cobertas por trepadeiras secas, e o grande vitral que um dia coloriu a entrada agora estava preto e quebrado, um mosaico de sombras sob o luar. As histórias das tragédias eram fascinantes, e embora meus amigos hesitassem até em passar perto durante o dia, eu sentia uma estranha conexão com aquele lugar. Era como se, através de suas paredes rachadas e do cheiro de madeira queimada, eu pudesse tocar uma parte da história da cidade que poucos conheciam ou ousavam explorar. Durante uma dessas caminhadas, uma cena que até então só habitava as histórias de horror contadas pelos mais velhos se tornou realidade diante dos meus olhos. Era uma noite particularmente fria e o céu estava limpo, estrelado. A luz da lua cheia iluminava fortemente o caminho até a capela, tornando desnecessário o uso da lanterna que eu sempre carregava. Chegando lá, parei como de costume no portão, que rangia com cada sopro de vento. Ao olhar para o interior da capela através das grades, vi o vulto de alguém ajoelhado diante do altar. A figura estava vestida com um manto preto, cabeça baixa, como se tivesse em uma oração ou em profundo arrependimento. Congelei no lugar, a respiração presa na garganta. Não era raro que moradores mais velhos visitassem a capela para rezar pelas almas perdidas no incêndio, mas àquela hora da noite, meu coração batia acelerado. Fiquei observando à distância, sem coragem para me aproximar mais. De repente, a figura levantou a cabeça e se virou na minha direção. No lugar de um rosto, havia apenas escuridão sob o capuz, um vazio onde deveriam estar os olhos. Assim que nossos olhares se cruzaram, mesmo sem ver seus olhos, um terror gelado me tomou e não pensei duas vezes. Virei as costas e corri. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo, e cada sombra nas esquinas me fazia acelerar ainda mais. Chegando em casa, tranquei a porta atrás de mim e tentei recuperar o fôlego.
meu coração ainda batendo descompassado. A mente tentava racionalizar o que meus olhos tinham visto, mas a dúvida e o medo se misturavam, tornando tudo confuso. No dia seguinte, ainda abalado pelo encontro na capela, decidi compartilhar minha experiência com meus amigos. A reação foi mista. Alguns acreditaram de imediato, fascinados e assustados, enquanto outros riram, achando que era apenas uma história inventada para impressioná-los. Mas a curiosidade é uma chama difícil de apagar. E após muita discussão e provocações, concordamos em ir todos juntos à capela aquela noite. Era uma mistura de coragem e ceticismo, e para alguns, uma oportunidade de desvendar um mistério ou pelo menos desmascarar uma mentira. Preparamos lanternas, algumas corajosamente afirmavam que eram para iluminar as mentiras, enquanto eu, embora tentasse parecer confiante, sentia uma ansiedade crescente à medida que o sol começava a se pôr. Havia uma parte de mim que temia o que poderíamos encontrar, ou pior, o que poderia acontecer se não encontrássemos nada. À medida que a noite caía, o grupo de cerca de 5 amigos se reuniu na minha casa e partimos em direção à capela. As ruas estavam especialmente silenciosas, e mesmo os mais céticos entre nós começaram a andar mais juntos, as piadas dando lugar a um silêncio tenso conforme nos aproximávamos do nosso destino. Chegando ao portão da capela, o mesmo frio da noite anterior me atingiu, mas agora eu não estava sozinho. Hesitamos um momento antes de entrar, um olhar de concordância mútua nos unindo. Acendemos as lanternas e atravessamos o pátio coberto de folhas, cada passo aumentando a tensão entre nós. A porta da capela, como sempre, estava entreaberta, como se convidando ou desafiando alguém a entrar. Um por um, entramos no interior sombrio, as vigas de luz das nossas lanternas cortando a escuridão, revelando bancos cobertos de poeira e o altar ao fundo. Movemo-nos lentamente, quase sem respirar, enquanto nossos feixes de luz procuravam qualquer sinal do vulto. Ficamos ali por longos minutos, explorando cada canto com as lanternas e esperando, talvez até esperando demais, que algo acontecesse. Mas não havia sinal do manto preto ou da silhueta que eu tinha visto. Após uma busca cuidadosa e muitos minutos de nervosismo, começamos a relaxar. Alguns começaram a rir, aliviados, chamando a situação toda de uma mentira ou um truque da minha imaginação. Mas enquanto eles relaxavam, eu não conseguia. O vazio sob o capuz, aquele espaço onde deveria estar um rosto, não era algo que eu pudesse ter imaginado. E eu sabia, no fundo, que havia algo mais ali. Algo que talvez só se revelasse a quem realmente acreditasse. Desapontado e um pouco frustrado, concordei em deixar a capela por aquela noite. Saímos e nos dirigimos de volta para casa, o grupo dispersando-se com risadas e conversas sobre outras coisas. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação que eu não conseguia controlar. A visita com meus amigos à capela havia sido inconclusiva e suas risadas e descrença só serviram para aprofundar minha própria necessidade de entender o que eu tinha visto. Era como se uma peça de um quebra-cabeça estivesse faltando e eu sentia que só encontraria a resposta sozinho, sem as distrações e o ceticismo dos outros. Assim, numa noite de sexta-feira, quando a cidade parecia mergulhada em um sono profundo e o céu estava nublado, escondendo as estrelas, decidi retornar à capela. Não contei a ninguém, sabendo que tentariam me dissuadir ou me seguiriam apenas por uma espécie de obrigação pela amizade. Eu precisava estar lá sozinho, enfrentar o que quer que fosse, ou admitir de uma vez por todas que minha imaginação havia me enganado. Peguei minha lanterna, vesti um casaco grosso contra o frio da noite e saí. O caminho até a capela parecia diferente quando percorrido em solidão. Cada som parecia amplificado, o sussurro do vento, o ocasional latido distante de um cão, meus próprios passos ressoando no chão vazio. Quando cheguei ao portão da capela, parei por um momento, respirando fundo para acalmar meu coração acelerado.
O ar frio enchia meus pulmões e a escuridão parecia envolver tudo com um manto de silêncio. Abri o portão devagar, o rangido familiar soando como um velho aviso para aqueles que ousavam perturbar o repouso daquele lugar esquecido. Ao entrar na capela, direcionei a luz para o altar e meu coração parou quando vi a figura com o capuz novamente ajoelhada lá, exatamente como na primeira vez. Ela estava imóvel, a cabeça inclinada em oração ou contemplação. O mesmo manto preto envolvia sua forma, e mesmo à distância pude sentir a intensidade de sua presença. Congelei, observando. A lanterna tremia levemente em minha mão. Eu sabia que precisava manter a calma, entender quem ou o que era aquela figura. Era real, estava ali, e eu precisava de respostas. A figura com o capuz levantou a cabeça e a luz da minha lanterna, o escuro sob o capuz se dissipou, revelando o rosto de um homem mais velho, marcado pelo tempo e por uma profunda tristeza. Seus olhos, cansados mas intensos, encontraram os meus e uma voz suave, embora firme, quebrou o silêncio sagrado da capela. "Não temas, meu filho", disse ele, sua voz ecoando suavemente entre as paredes antigas. "Eu sou o Padre Alberto, o último vigário desta capela antes do incêndio trágico." Minha reação inicial foi de medo, mas a calma e a tristeza em sua voz me mantiveram no lugar. Ele não parecia ameaçador, mas sim resignado e melancólico. "Por que você está aqui?", perguntei, minha voz um mero sussurro contra o frio que se acentuava no ar da capela. Padre Alberto olhou para o altar atrás dele, agora pouco mais que uma sombra iluminada pela luz trêmula da minha lanterna. "Este é agora meu lugar. O lugar onde minha jornada nesta terra chegou ao fim de uma maneira tão trágica." Sentindo uma mistura de curiosidade e compaixão, me aproximei mais, encorajado pela sua postura aberta e pelo desejo de entender o que realmente tinha acontecido. Ele começou a narrar a história com uma voz carregada de arrependimento. Esta capela era o coração da nossa comunidade. Era aqui que as pessoas buscavam conforto e paz. No entanto, como em muitos lugares, a influência de alguns pode corromper o que era para ser sagrado. Um grupo de pessoas poderosas da cidade começou a se reunir aqui sob o pretexto de oração, mas suas intenções eram outras, manipulando o poder para fins próprios. Ele fez uma pausa, claramente perturbado pelas memórias. Uma noite, um de seus encontros saiu terrivelmente mal. Um incêndio começou de forma misteriosa e rápida, engolfando tudo. Muitos não conseguiram escapar das chamas, e eu não pude salvar nenhum deles. O padre então olhou para suas mãos, como se visualizando as chamas que uma vez consumiram a capela. Desde aquela noite, minha alma encontrou abrigo apenas aqui, neste local de tanto sofrimento e perda. É aqui que eu permaneço, não por necessidade de redenção ou revelação, mas simplesmente porque é meu último vínculo com este mundo. Ao ouvir essa revelação, senti um profundo respeito misturado com a tristeza pela condição do padre. Ele não buscava interferência, nem precisava de ninguém para libertar qualquer alma ou corrigir erros do passado. Ele simplesmente existia nesse espaço, uma figura solitária, presa a um ciclo interminável de memórias e presença silenciosa. O ar na capela parecia mais pesado com o peso dessa verdade, e enquanto o padre voltava a baixar a cabeça em uma quietude resignada, eu sabia que minha visão deste lugar nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite com o padre Alberto, minha percepção sobre a capela mudou completamente. Saber a verdade sobre o incêndio e ver o padre ainda lá, de certa forma, diminuiu o medo que eu sentia. Não era mais uma curiosidade mórbida que me atraía para lá, mas uma compreensão do que aquele lugar representava. O medo que eu tinha antes se transformou. Agora, quando passava perto da capela, não sentia mais a urgência de explorá-la como antes. O que eu sentia agora era mais um respeito pelo padre e pelo que ele representava. Ele tinha escolhido ficar ali,
ligado àquele lugar pela tragédia que aconteceu. Por isso, comecei a evitar a capela. Não porque ainda tinha medo do que poderia encontrar lá, mas porque parecia o certo a fazer. O padre continuava lá, e aquele era o lugar dele, não o meu. Era estranho, mas depois de saber a verdade, olhar para a capela, ou mesmo pensar em entrar lá, parecia invasivo, como se eu estivesse perturbando algo que deveria ser deixado em paz. Então, eu decidi que era melhor deixar a capela e sua história para trás.